Sejam bem-vindas ao Devocional Mulheres Reconstruídas. Aqui quem fala é Karina Chagas e é um prazer ter você aqui comigo. Capítulo 6. Reconstruindo a identidade. Mateus 3,17 diz: Este é meu filho amado, em quem muito me agrado. Fomos criados por Deus para nos relacionarmos com Ele. Mediante o sacrifício de Jesus na cruz, Ele nos tornou suas filhas. Desde então, as circunstâncias ou o diabo, nosso inimigo, tentam nos destituir dessa posição. Geralmente, as investidas de Satanás para que isso aconteça ocorrem por meio da deturpação da nossa identidade, ferindo nossas emoções desde a infância, criando raízes de rejeição, amargura, orgulho, orfandade, desilusão, entre tantas outras. Tudo isso para que o elo que nos une a Cristo seja quebrado e assim não consigamos viver em plenitude a nossa identidade de filhas amadas. Antes de ser traído, crucificado, atingido por cusparadas, acusado, rejeitado, caluniado, Jesus ouviu de seu Abba: Eis meu filho amado, em quem me comprazo. A identidade de filho de Jesus foi afirmada diante de todos. Mas mesmo assim, em toda a sua jornada, vemos as pessoas dizendo: seria esse mesmo o Filho de Deus? Seria esse o Messias? Sempre houve dúvida de quem ele era, mas a sua posição revelou a todos a sua identidade: Filho amado. Hoje estamos muito preocupadas em ser o que todos querem que sejamos, ou ainda em ser o que os outros são. A cada dia estamos perdendo mais de nossa essência, de nossa identidade. Você precisa ter sua identidade de filha afirmada para não dar ouvidos às vozes que vêm afrontar e denegrir essa identidade, paralisando-a para que você nunca seja reconstruída. E que vozes são essas? São as vozes do medo, da comparação, são as vozes mentirosas das feridas abertas, pois elas nos fazem enxergar como nós estamos. A Bíblia relata que Jesus foi acusado de muitas coisas, até de ser príncipe dos demônios. Foram coisas pesadas demais que nosso mestre ouviu a seu próprio respeito, mas ele não se abalou. Será que ele não se deixou ser afetado porque era Deus? Não, ele estava na posição de 100% homem. Ele não se desestabilizou porque sabia quem ele era. E mais, a voz do Abba, afirmando-o, ecoava em seu coração todas as vezes em que ele era rejeitado. Ele sabia, minha irmã, que ele era o filho amado. Sabe? Essa voz que deve ecoar no seu coração quando as dúvidas sobre quem você é vierem, quando os medos tentarem aprisioná-la, quando a comparação quiser feri-la. A rainha Esther poderia ter ouvido a voz do trauma da sua história de infância. Ela era órfã, criada por um tio, ou seja, a raiz da rejeição e a orfandade eram latentes. Ela poderia ter se escondido atrás de seu doloroso passado, mas em vez de ficar presa à voz do vitimismo, ela escutou a voz correta, que a fez enfrentar os desafios e ir até o rei com muita ousadia e tornou-se uma linda rainha. Qual é a voz que você dará ouvidos hoje? A voz que a paralisa ou a que a faz romper? A voz que prende você a um quarto escuro ou a que lhe diz levanta e anda? A voz que diz que você não pode ou a que diz que em Deus todas as coisas são possíveis? Tenha certeza de que a voz que você escolher ouvir hoje determinará quem você será. Esther ouviu a voz correta, que transformou a órfã em uma rainha. A mulher pega em adultério poderia ter ficado aprisionada em seus erros e acusações. Sua reputação estava no lixo, mas em um encontro com Jesus, ele disse que ela estava limpa e não tinha mais pecados. João 8, 3 ao 11. Ela acreditou na voz do Mestre e se tornou livre. Sim, a voz de Jesus nos reconstrói. Desde que cheguei aos Estados Unidos há 5 anos, o Senhor me levou ao meu chamado original, filha, esposa e mãe. No início, foi difícil ir para esse lugar onde não existem holofotes, nem aplausos, nem elogios ou reconhecimento aos quais eu estava mal acostumada no Brasil.
Mas encarei esse tempo e foi como um esconderijo, uma fuga, e logo se tornou minha zona de conforto. Lembro-me de que durante a virada do ano de 2016, estava em um evento chamado Onefim, na casa de oração. Naquele dia, naquele evento, havia cerca de 30.000 pessoas. Era um mar de povos, línguas, culturas, e lá estava eu, no meu anonimato, em busca de uma palavra para aquele ano. Eu estava em uma crise de identidade, no processo de reconstrução de quem eu era. E sendo muito sincera, já não sabia quem eu era, pois achava que minha identidade estava atrelada a títulos. Assim, eu não aguentava mais me esconder. Lembro-me que no meio daquela multidão orei baixinho, dizendo: eu quero ouvir de você sobre esse tempo. De repente, a líder de adoração começou a cantar: eu sou filha de Deus. Ouvindo aquilo, eu entendi que aquela era a minha resposta. Assim, eu só conseguia chorar. Então, o nosso doce Espírito Santo, com tanta doçura, me disse: seus títulos podem ser removidos, mas a sua identidade de filha jamais. Você é minha filha e eu vejo você. Eu não sei se você que ouve isso está no meio da jornada com alguma crise de identidade. Talvez esteja como eu estava, precisando de afirmação do Abba. Acredite, ele vai lhe dar. Você é filha amada. Ele a vê. Ele sabe exatamente onde você está e quem você é. Nem sempre eu acreditei em mim mesma. Ao longo da vida, cresci cheia de inseguranças em minha identidade. Ter um pai ausente, apesar de ele nos amar muito, causou inúmeros danos, gerando muita insegurança em mim, que somente o Abba poderia me consertar. Quando conheci Jesus, por muito tempo andei com ele, amando, obedecendo, cada dia mais apaixonada, com esse amor que ainda pulsa aqui dentro, mas sem saber quem eu era, sem me aceitar e o principal, sem ter noção de qual era o meu propósito. Foi bem difícil. Eu sempre brinco com o Abba que eu o conheci cada vez em dosagens diferentes, em cada fase da minha vida. Esse foi um processo lento, mas precioso, pois quanto mais eu o conhecia, mais o amava. Até que um dia, sem saber quem eu era, mas já sabendo o meu propósito, por meio do Abba e por meio de muitas palavras proféticas, eu disse ao Abba que ele precisava me dizer quem eu era. Hoje, quando lembro, morro de rir disso, pois era algo tão nítido. Como eu queria essa afirmação audível dele. Ficava nessa busca incessante pela minha identidade. Lembro-me de quando estava tomando banho e, claro, estava sem roupa, né? Foi quando o Abba me disse: de forma admirável eu a criei. Aquela voz veio tão audível que imediatamente coloquei a toalha com vergonha, porque o Abba estava falando comigo e eu estava sem roupa. Ele continuou: não precisa se esconder. Eu conheço cada fio do seu cabelo, seus pensamentos, e tudo em você fui eu que fiz. Foi muito difícil ouvir aquelas palavras. Só quem é órfão de pai vivo sabe como é difícil essa aceitação. Então o Espírito Santo me mandou ir até o espelho e repetir essas palavras. Eu fui criada pelo Abba. Eu sou filha. Eu sou aceita. Ali, olhando para mim mesma no reflexo do espelho, repeti muitas vezes aquela frase. A presença do Abba era palpável naquele banheiro. Foi ali, me vendo no espelho, que recebi minha identidade. Mas não era o espelho, era o próprio Espírito Santo me abraçando, me resgatando e me reposicionando. É muito comum nos depararmos em algum momento de nossa vida com alguma crise de identidade. Baseadas nisso, acabamos vivendo uma vida contrária à vontade de Deus, que se desdobra em problemas, confusão, vazio. Quero lhe garantir que, se você encontrar a sua identidade em coisas temporárias, a sua confiança em si mesma será instável. Mas quando você entende que Deus fez você intencionalmente, que Ele a ama incondicionalmente, e que ele a chamou pessoalmente, sua identidade e confiança serão inabaláveis. A verdade é que nossa identidade está diretamente ligada a quem somos em Cristo, como ele nos vê e quem ele nos chamou para sermos. É nisso que está a nossa verdadeira identidade. Uma realidade que vivenciamos diversas vezes,
É a luta contra as mentiras que surgem ou são lançadas na nossa mente a respeito de nós mesmas. São acusações e rótulos de que pessoas que nos cercam, ou muitas vezes o maligno, tentando nos convencer de que somos definidas por algum pecado que cometemos, que as marcas de nossa vida ou nossas más escolhas e erros podem determinar de forma imutável nossa identidade. Dessa maneira, o inimigo tenta desfazer a certeza de quem Cristo é em nossas vidas. Mas, se nossa identidade é determinada pelo que fazemos, ficamos dependentes de fazer sempre mais e mais, alcançar mais, conquistar mais. É como uma tentativa de conseguir algum tipo de plenitude e estabelecer o nosso valor, o que acaba sendo extremamente aprisionante, pois nunca estamos satisfeitas e é impossível alcançar a plenitude sozinhas. Se a nossa identidade é determinada pelo que os outros dizem a respeito de nós, fracassaremos, pois é impossível agradar a todos. E o nosso foco em agradar a Deus será desviado. Acredite, os erros, os fracassos, os traumas, as acusações não podem destruir o que Deus preparou para nós e, principalmente, quem Ele nos chamou para ser. Por isso, não o deixemos. Não deixemos de ser quem verdadeiramente somos, de ser como Deus nos enxerga, como Ele nos criou. Deus diz quem somos e somos filhas para o Senhor. Nada muda aquilo que nós somos para Ele. Deus vê você, assim como Ele viu Davi quando ninguém o via. Mesmo Davi se escondendo por detrás das malhadas, mesmo seu pai e sua família não dando crédito a quem ele era, o próprio Deus o viu. Onde Davi talvez estivesse se escondendo por medo, por incapacidade, Deus o viu. Esse é o mesmo Deus que vê você. Deus vê você além dos homens, além das suas limitações, de seus pecados. Quando Ele olha para nós, apenas vê a nossa identidade reconstruída por meio do sangue de Jesus. Filhas, você não é os seus títulos, muito menos as suas dores. Você é filha de Deus. Não se preocupe em estar escondida por detrás das malhadas. Esse é um tempo de reconstrução. Talvez você tenha se escondido por causa do cansaço, das frustrações, das calúnias, das decepções, mas não esqueça, Deus vê você e Ele vai levantar Samuéis para arrancá-la desse quarto escuro. Apenas não desista, pois Samuel está chegando. Enquanto isso, continue sendo a filhinha do papai e desfrute desse título irrevogável. Sim, você é a filhinha do Abba. Ele a vê quando ninguém mais vê. Nos olhos dele há amor, muito amor. Sim, eu vejo você, diz o Senhor. A quem você tem dado ouvidos, quem você tem escutado. Isso tem feito com que sofra consequências que já eram para você ter esquecido. Presta atenção nessa pergunta. A quem você tem dado ouvidos? Quem você tem escutado? Isso tem feito com que sofra consequências que já eram para você ter esquecido, já era para ter superado. Preste atenção nisso. Eu a convido hoje. Ouça essa voz que hoje lhe diz: és a minha filha amada, em quem eu tenho prazer. Viva com a autoridade que esse nome carrega. Rompa as vozes que a aprisionam e volte a fluir para destravar o seu destino e viver o seu propósito. Você precisa ter a sua identidade reconstruída. Acredite.